Ou seja, o milagre é aquilo que não é para ser explicado em si mesmo, mas para ser contemplado, diferenciado dos outros fenômenos, evidentemente, e usado em seguida como matriz para o entendimento de muita coisa que aconteceu em seguida, ou que acontece simultaneamente. Isso quer dizer, o fenômeno miraculoso ele tem características que nenhum outro fenômeno tem. Uma dessas características é que ele não pode ser compreendido em si mesmo, não pode ser abarcado explicativamente em si mesmo, mas ele lança uma luz sobre outros fatos. Então, este é o verdadeiro critério do estudo dos fatos miraculosos. Aqui tem um monte de perguntas. Daqui. O senhor falou de uma grande apostasia que ocorreria na igreja que estaria contida no terceiro segredo de Fátima, conforme afirma um jornalista italiano, um livro editado há uns 2 anos na Itália, cujo nome não me lembro, do qual há uma resenha escrita no site do Orlando Fedeli. No entanto, a igreja nunca confirmou essa informação. É claro que não confirmou. Né? Mas a existência da apostasia é uma coisa, me parece que é uma coisa evidente. Esse é um fenômeno que estatisticamente você comprova, as pessoas que estão debandando, abandonando a igreja para tudo quanto é lado. Isso aconteceu mesmo. Eu acho que já parou de acontecer. Eu acho que agora está havendo um retorno, mas que aconteceu, aconteceu. E houve a traição interna. Quer dizer, o fenômeno do Concílio Vaticano II simplesmente não é possível negar o escândalo do que aconteceu no Concílio Vaticano II. Vamos dizer, em que o Vaticano negocia com o governo comunista por causa da presença de 2 ou 3 bispos ortodoxos, tá certo? Ou seja, bispos de uma igreja não católica, por causa da presença de 3 não católicos, a igreja se compromete a não falar do comunismo durante todo o Concílio Vaticano II. Ou seja, o comunismo foi o fenômeno mais importante do século XX. E todas as atas do concílio você procura, você não encontra a palavra comunismo, como se não tivesse acontecido. É claro que isso é uma gigantesca mentira, isso é uma gigantesca farsa. Se isso já não é a apostasia, eu não sei o que é. Olha aqui, uma pergunta interessante. Um usual argumento dos ateus acerca dos fatos miraculosos é o seguinte: os antigos entendiam serem fatos miraculosos meros fatos naturais, chegando a divinizá-los. Assim, o sol seria um deus para os egípcios, apesar de ser apenas uma estrela após o aumento da compreensão humana pela ciência. Desta forma, por rendição, acreditar em fatos miraculosos seria apenas um erro ou uma ignorância do homem contemporâneo, fruto da nossa incapacidade atual de compreender ainda o que seja esse fenômeno. Muito bem, é exatamente isso que eu acabei de explicar. Qualquer fato ele pode ser encarado simbolicamente. E uma vez encarado simbolicamente, você pode dar a ele, vamos dizer, uma característica divina. Tá certo? Qualquer fato pode ser símbolo da divindade. Mas o fato miraculoso é exatamente aquilo que não tem como não ser simbólico, porque ele, por si mesmo, e não por fruto da nossa ignorância, tá certo? Não pode ser objeto de explicação, somente de descrição. Estão compreendendo? Por quê? Primeiro, o fato miraculoso não é um fato, é uma convergência de fatos. Segundo, não há e não pode haver ciência que explique essas convergências. Isso é incompatível com o próprio método científico admitido há 400 anos. Terceiro, o fato miraculoso, ele mostra conexões que não poderiam aparecer de outro modo. Quer dizer, se existe
durante uma visão que milhares de pessoas têm ao mesmo tempo, acontecem inúmeras curas miraculosas ali e em volta, em outras pessoas que não estão assistindo o fenômeno, que não estão tendo a visão de Nossa Senhora, mas que de longe vem a dança do sol, por exemplo. Também entre essas pessoas acontecem as curas. Tá certo? E ao mesmo tempo, a profecia ali enunciada se cumpre no prazo devido com os sinais anunciados, é claro que todas essas linhas causais imensamente diferentes estão conectadas naquele momento, pela aparição de Nossa Senhora. Isto pode ser objeto de estudo científico, tal como eu estou fazendo aqui. Este é o estudo científico que pode ser feito disso. Raciocine um pouco. Não pode haver estudo científico de um fenômeno se você não tem a descrição dele. E a descrição é o que eu estou fazendo. E tão logo você fez uma descrição cientificamente válida do fenômeno, válida, logicamente defensável, tá certo? Sensata do fenômeno, você entende que ele não pode ser referido a nenhuma causa, nem mesmo o sobrenatural. Porque explicá-lo como por causas sobrenaturais, primeiro, não seria explicá-lo. Não é isso? Visto de outro modo, o fenômeno miraculoso não é que ele tem uma causa sobrenatural, ele é sobrenatural. Ele é um momento em que a dimensão da possibilidade universal se abre e aparece parcialmente para nós. E por isso mesmo, na possibilidade universal, no plano da possibilidade universal, todas essas linhas causais que normalmente não são inacessíveis, todas elas estão dadas lá simultaneamente. E nós entrevemos um pouco dessas ligações. Está compreendendo? Quer dizer, o fato miraculoso, ele nos elucida, ele lança uma luz, ele torna inteligíveis certas ligações que normalmente nós não veríamos. Existem duas atitudes perante isto. Se você encara o fenômeno miraculoso como algo que deve ser contemplado e que deve, portanto, fecundar a sua inteligência, você começa a entender uma série de coisas em torno. Agora, se você, vamos dizer, coloca entre você e o fenômeno miraculoso uma distância e você tenta transformá-lo num objeto de estudo, você se priva, vamos dizer, da força fecundante que ele está lançando sobre a sua inteligência. É como o sujeito se emburrecer para estudar a inteligência, ou arrancar a própria cabeça para estudar, né, a fisiologia cerebral. Isso não faz sentido. Então, alguém pergunta, Sócrates não contestou a mitologia grega e por isso foi condenado à morte? Sócrates jamais contestou a religião grega, nem por um único instante. Alguém pergunta se vale, pergunta sobre as aulas passadas. Vale. O senhor não pensa em derivar de seus estudos sobre a paralaxe cognitiva consequências clínicas e pedagógicas? Certamente penso. Existe alguma medida profilática contra a paralaxe, algo como a introspecção metódica proposta por Paul Diel? Certamente existe e isso é um campo maravilhoso de estudo. O senhor poderia dar dicas de leitura sobre a psicologia da vocação, a formação evolutiva do intelectual? Bom, em primeiro lugar é o livro do Sertillanges. Tem dois livros que eu recomendo, que é La Vie Intellectuelle, do Sertillanges, e outro, Conseils sur la Vie Intellectuelle, do Jean Guiton. Isso aí tem que ler. Depois eu passo os títulos direitinho para o Edson, vocês peguem aí. Isso aí tem que ler, mas... Aliás, estou publicando esta semana, no Diário do Comércio, uma breve resenha do livro do Eric Voegelin, Reflexões Autobiográficas, dizendo que este livro é o complemento natural inverso do livro do Sertillanges. O Sertillanges mostra ali os princípios e métodos da vida intelectual e o Eric Voegelin, já na velhice, contando como foi a sua formação, a formação que ele adquiriu por vontade própria, foi uma espécie de projeto que ele fez. Então, logo ele captou a ordem de problemas que ele queria investigar pelo resto da vida, ele foi
buscando os conhecimentos necessários para chegar onde ele queria chegar. Então, você tem, de um lado, os princípios e métodos, do outro lado, um exemplo concreto de uma vida intelectual extremamente bem sucedida. Tá certo? Então, eu sugiro que, se você ler esses dois livros, um depois do outro, você vai ver que o Vogel fez exatamente a receita do Sete Anjos. Mas voltando aqui aos fatos naturais divinizados, qualquer fato podendo ser encarado na ordem simbólica, qualquer fato pode ser também mitologizado. Tá certo? Qualquer fato, por mínimo que seja, pode ser encarado dentro da escala do divino. Ele pode ser, mas ele também pode ser encarado fora disso. Agora, quando você pega um fato miraculoso e você tenta encará-lo fora da sua escala própria, você o está picotando. Você está separando aquilo que nele está junto. Tá certo? E justamente o que ele tem de específico é que nele essas várias linhas causais estão juntas inseparavelmente. Ou seja, você está mutilando o fato e trocando por outro fato da sua própria invenção, para o qual daí você busca uma explicação. Quer dizer, é claro que esse tipo de investigação é irracional na base. Estão compreendendo? Você começa por tirar um fenômeno da sua própria ordem e colocá-lo numa outra ordem. E em seguida buscar causas. Ora, a aceitação de uma causa divina depende de você ter toda uma estrutura doutrinal teológica pronta. Quer dizer, quando você pega aquele fato, tá certo? E o enquadra dentro de uma doutrina teológica, e daí você diz que aquele fato teve uma causa sobrenatural, etc, etc, etc. Causado por Deus, assim, 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 assim. Dependendo da religião que você siga, você vai dar uma explicação mais ou menos diferente. Tá certo? Mas o fato é que a possibilidade mesma de haver as explicações teológicas depende da existência de fatos miraculosos. Quer dizer, não é a teologia que vai explicar o fato miraculoso, não é o fato miraculoso que explica a possibilidade da teologia, porque é o fato miraculoso que abre a visão humana para a existência de um outro plano de realidade, na qual as conexões que nos são invisíveis se tornam visíveis. E toda a especulação teológica que você faz aí não é senão, vamos dizer, o efeito remoto deste impacto iluminante que o fato miraculoso teve sobre a inteligência humana. Agora, note bem, quando Santo Tomás de Aquino, no fim da vida, disse que as coisas perto das coisas que ele tinha acabado de compreender, tudo que ele tinha escrito antes era apenas palha, é exatamente isso que ele está querendo dizer. E vocês estão querendo levar a sério demais a teologia. Hã? Nem mesmo a teologia pode dar uma explicação do fenômeno miraculoso. Por quê? Porque ela simplesmente é um efeito residual do fenômeno miraculoso. Agora, é claro que uma filosofia, qualquer enfoque científico que você tenha, que exclua da realidade a existência dos fenômenos miraculosos, está mutilando a realidade, porque esses fenômenos existem, e existem uma quantidade assombrosa. Isso, por exemplo, no último livro do James Roots, ele dá ali 72 casos de ressurreição que aconteceram recentemente. Não é o sujeito que estava clinicamente morto. Não, a pessoa que estava morta mesmo, no sentido total da coisa. E que voltou. Essas coisas acontecem. Me dê um exemplo de um único método científico que possa estudar isto. Não tem como. Isto é absolutamente inacessível. Não ao estado presente dos nossos conhecimentos, mas à ideia mesma de método científico. A não ser que você faça um upgrade nele, exatamente no sentido que eu estou fazendo. Quer dizer, eu creio que essa abordagem que eu estou dando aqui
ela é uma espécie de transmutação do método científico de modo a permitir que ele aborde esses conhecimentos, mais desses fatos. Mas a exigência número 1 é você desistir da explicação causal. Porque nenhuma ciência pode dar a explicação causal de um fenômeno que ela não descreveu. E se a descrição, vai dizer, já está mutilada ou deficiente, a explicação que você vai ter vai ser mutilada ou deficiente. Ora, se os fenômenos miraculosos constituem, vamos dizer, um gênero específico, e este gênero é marcado justamente pela convergência, vamos dizer, manifesta, tá certo? De várias linhas causais diferentes, tá certo? Que ali aparecem conectadas, para além de toda possibilidade de conexão acessível ao estudo científico. Então, o que o fenômeno miraculoso faz? Ele abre o campo do nosso conhecimento para a percepção de conexões causais que nós não tínhamos percebido antes. Nenhuma dessas conexões causais vai explicar o próprio fenômeno miraculoso, mas vai explicar outras coisas. Então,